população carcerária brasileira é uma das maiores do mundo em números absolutos, com 888 mil pessoas em restrição de liberdade, ficando atrás apenas dos Estados Unidos e da China, segundo o World Prison Brief 2024. Das pessoas presas, apenas 5,9% são mulheres, totalizando 28.700 pessoas. Conforme dados do Infopem Mulheres de 2024, apenas 54% completaram o ensino fundamental, 19% têm o ensino médio completo e 1,9% concluíram o ensino superior. Outro número relevante envolve a raça, no qual 62% dessas mulheres são negras ou pardas. Apesar de ser uma porcentagem pequena em comparação à população carcerária masculina, essas mulheres também carregam vivências de dor, abandono, arrependimento e dificuldade de reinserção na sociedade após o cumprimento da pena. Mas, antes do cárcere, elas tinham outras histórias. Conversamos com 4 ex-presidiárias sobre elas. Minha vida era uma vida normal, eu trabalhava, acordava cedo, trabalhava. Sempre gostei de sair, sempre gostei de um pagode, de curtir um barzinho. Eu tinha uma vida normal, nada de extraordinário. E nesse meio termo eu acabei conhecendo uma pessoa. Essa pessoa, a gente se envolveu e eu acabei descobrindo que ele fazia coisas erradas e tal. Quando eu descobri, eu já estava mais do que envolvida, né? Aquela parte de gastar o dinheiro é gostoso, é legal, pode sair ali, pode sair aqui. Acabei me envolvendo com ele, onde a gente recebeu uma proposta para poder transportar a droga do Paraguai aqui para São Paulo. A gente foi, deu tudo certo, colocamos tudo dentro do carro, a droga dentro do carro, e na hora de voltar, a gente foi parada no pedágio e o policial perguntou o que tinha nas caixas, né? E tinha droga, não tinha como a gente mentir, e a gente falou que era droga. No momento a gente foi atuado, né? E apanhamos bastante, principalmente eu. Eles queriam negociação, não teve negociação. E eu apanhei bastante. Apanhei bastante. E eu tinha um namorado. Ele era do crime. Daí ele falava para mim, pô, se você me largar, eu vou te matar. Você não entende, que eu não entendia realmente do crime. Não tinha noção o que era o crime, facção, foi logo que começou a onda da facção, isso e aquilo outro. E meu namorado era mais novo do que eu, daí eu disse, ah, é? E todo mundo falava que eu era muito inteligente, eu conversava bem. Daí eu fui... O pessoal me chamou para ser guia responsável pelos ônibus de viagem. Eu fui. Viagens para presídio, coordenar os ônibus. Fui. Daí você começa a ter acesso, o pessoal via que eu conversava bem. E foi aí eu fui pegando conhecimento. Quando eu terminei o namoro com essa pessoa dizia, você vai me largar, eu vou te pegar. Eu tô saindo e não sei o quê. Daí eu disse, ah, então vamos ver quem vai pegar quem. Daí eu fui presa a primeira vez. Você entra ali, é uma escola. Você tem o bom e o ruim. Dependendo do que você quer absorver, você absorve. Minha história de vida é a história de muitas meninas também, que ainda vivem em comunidades, em periferia. Eu, aos 14 anos, conheci um rapaz que me deu o que eu não tinha em casa. Eu pedi um chinelinho bom para ir para a escola, uma mochilinha, minha mãe e meus pais, muito pobres, nordestinos, eles não tinham condições de me dar. E no caminho da escola eu conheci um rapaz. E esse rapaz começou a me dar esses presentes, aquilo que eu não tinha em casa, um chinelinho, uma mochila, me levar para comer um lanche, enfim. E aos 14 anos começo a namorar com esse rapaz, aos 15 anos engravido. Aos 16 anos, quando meu filho nasce, ele é assassinado, esse homem. E daí, quem era esse homem por quem eu me apaixonei, por quem me dava tantas coisas, por quem era o pai do meu filho, né? Eu comecei a me relacionar, me apaixonei. Esse homem era o traficante lá daquela comunidade a qual eu vivia, no extremo leste de São Paulo. Mas eu só fui saber disso após ele ser assassinado.
E daí eu fiquei com um filho nos braços, já era vulnerável, passei a me tornar mais vulnerável ainda. E foi quando amigos dele vieram e me falaram, olha, Flávia, agora você vai ter que continuar. Eu falei, continuar o quê? Ah, a vida que ele tinha, ele vendia droga, né? Então você vai ter que continuar. Mas o que era droga para Flávia? Eu não sabia. Eu era uma menina, filha de pessoas pobres, mas que nunca tiveram assim conhecimento de nada. Eu também não tinha essa informação dentro de casa. E eu comecei a entrar nessa vida. E fui me envolvendo. Em 2012 eu fui presa e passei 11 anos na prisão. A vida no cárcere feminino não é leve. Algumas dessas mulheres aprenderam desde cedo a viver na intolerância. Nunca tiveram acesso à escola. Foram violentadas física, moral e socialmente. Para elas, o Estado esteve ausente nos atendimentos, mas sempre é rápido na aplicação da punição. O sistema de justiça não está preparado para considerar essa vulnerabilidade. Então, o fato da mulher não ser visitada, por exemplo, de ser abandonada, é alguma coisa que você não tem uma política qualquer, uma política pública para enfrentamento dessa situação. É uma situação dada, uma situação objetiva, e essa vulnerabilidade vai ser ignorada. Depois, é muito comum também o próprio sistema carcerário, em termos de arquitetura, não ter projetos para contemplar a situação da mulher. É comum, por exemplo, hoje a penitenciária de São Paulo, que é uma penitenciária construída em 1920 para homens, ela foi transformada em uma penitenciária feminina sem quaisquer adaptações para a mulher. Então, por exemplo, existia um campo de futebol ao fundo da penitenciária que foi suprimido para a construção de edifícios da administração carcerária, porque, afinal de contas, mulher não joga bola. Então, é quase como se você dissesse, ela não precisa do espaço que os homens precisavam. Por outro lado, as coisas típicas que são interesses femininos não existem na penitenciária. Em 2006, grávida, com 19 anos de idade. Na época o artigo era 12, não era 33. Fiquei 3 anos, saí, aí voltei, saí em 2009, voltei em 2010, porque eu acho que a comida da cadeia estava boa. Mentira, ficava não. Em 2010 eu fui presa em Miranda, no Mato Grosso do Sul. Ali é a região do Pantanal. Lá eu cheguei em 2010, fugi em 2012, voltei, fugi mais uma vez, voltei. Aí em 2013 eu fugi mais uma vez, não voltei mais. Aí ao todo foram 3 anos e pouquinho, então aí somando já tá dando 6 anos. Quando foi em 2016, eu voltei recapturada, porque como eu tinha fugido de lá, eu voltei recapturada. Faltando 1 ano para eu ganhar a extinção de punibilidade, né? Que é quando a sua pena, o nome já diz, extinção de punibilidade. Vai ser extinta a sua punição. Faltando 1 ano para eu ganhar, eu fui recapturada. Aí eu fui recapturada em 2016, saí da cadeia, saí em liberdade em 2018. Sem infraestrutura adequada para que as mulheres cumpram a pena de forma digna e adequada, elas são submetidas a condições precárias de vida, convivendo com superlotação e falta de higiene e alimentação, sem contar no controle da vida e da intimidade da presa e dos maus tratos. Se um creminho um pouquinho, né? Ai, é boticário. A gente sofria aquela opressão da guarda falar assim, você está querendo usar boticário dentro da cadeia? Então você é chique, então você pode. E você não podia responder, porque se você respondesse, ela ia jogar o seu creme no lixo. E mesmo se você não respondesse, se ela não tivesse no dia bom dela, ela ia jogar o seu creme no lixo. Foto minha, foto dos meus filhos, ela olhava e falava, essa foto não vai entrar. Mas por que, senhora? É uma foto do meu filho, porque eu não quero que ela entre. Eu fui para a delegacia de Tapetininga, que foi o lugar onde eu fui presa, né? E a minha mãe chegando lá, eu lembro que a minha mãe falou assim, ela não pôde me ver, mas ela me mandou um recado num bilhetinho que ela mandou, e ela falou, filha, independente de qualquer situação, eu sei que você é inocente, eu sei que você não tem culpa.
E ali foi onde o meu mundo desmoronou, porque aí eu caí na real, eu falei, poxa, realmente eu tô presa, o que que eu fiz? O que eu fiz da minha vida? Foi onde eu caí na real. Não era difícil, mas era uma coisa que era muito solidário, sabe? Porque cada uma tinha a sua história para contar. Uma foi abandonada pela mãe, a outra foi abusada pelo pai, a outra já cresceu vendo a vida do crime, já cresceu naquele meio. Teve meninas que não teve oportunidade, teve outras que sim. Então, assim, tinha dia que eu acordava que eu falava, Deus, eu não aguento mais. Eu não aguento mais essa vida. Até aqui para mim já deu. Hoje eu vou me matar. Hoje eu vou me matar, vou arrumar uma forma de me matar porque eu não aguento mais. Eu não aguento mais esse sufoco, essa pressão psicológica. E aí quando eu tinha esse pensamento de me matar, sempre alguma menina me chamava, Fê, me ajuda porque a fulana se cortou, tá toda sangrando e a outra tá com um lençol pendurado na ventana e ela quer se matar. Então assim, eu tinha que auxiliar aquela pessoa que queria se matar e eu não tinha tempo para me matar, porque eu tinha que auxiliar alguém. A maternidade é uma realidade no cárcere brasileiro. Porém, isso não quer dizer que seja bem planejada. Segundo dados do Levantamento de Informações Penitenciárias do Ministério da Justiça, apenas 32% das unidades prisionais femininas possuem espaço adequado para mães com bebês, como berçários ou celas maternidade. Ainda, cerca de 30% das presas grávidas não têm acesso regular ao pré-natal completo. Maio, que veio o nascimento dele, era de madrugada, me levaram pro pronto-socorro, chegou lá no pronto-socorro, na emergência lá, né? Me levaram para um setor que está separado, onde ali eles preparam a mulher para o parto, e lá eu fiquei com outras mulheres. Na hora de entrar para parir mesmo, o investigador da Polícia Civil, que lá eles deixavam de escolta os policiais, né? Não os policiais militares, e sim os investigadores da delegacia. Ele queria entrar na sala de parto para algemar nas pernas. Como que você vai parir? Você fica com a perna assim, né? Para um parto normal. Como que você vai parir algemado? A cela que eu morava, eu sou muito chata. Eu acho que por estar tirando uns anos, eu aprendi, como eu fazia parte, que nem eu falei, de um contexto, uma disciplina, a gente aprende, segue a disciplina a risco. Na cela, o banheiro, mesmo que seja uma cela coletiva, que a última que eu morei, nós morávamos em 28, lavado o banheiro 2, 3 vezes por dia. A cela é super limpa. Só que a limpeza nossa, nós limpamos, entendeu? Porque se depender de manutenção de produtos da polícia, não tem. É a gente, a família que traz, ou a gente que trabalha e compra na folha. Banho a gente toma mesmo com água fria, porque é fria. Agora eu não sei como que tá. No semiaberto lá no Butantã era quente, porque tinha um banheiro para 28 tomar banho. No que diz respeito a direitos da mulher, ela tem alguns direitos a mais que os homens. Por exemplo, quando tem filhos pequenos, etc. Principalmente quando a prisão é cautelar. Em relação a absorventes, por exemplo, a gente vê muito reiteradamente que a sociedade não provê certas condições de cidadania para as pessoas. Dentro do cárcere é muito presente essa falta de absorventes. Eu fiz assim um trabalho no Centro de Progressão de Butantã, uma ocasião, e quando a gente está fazendo uma visita institucional, quando os diretores que nos acompanhavam se afastaram um pouco, chegou uma mulher e falou, em tom muito baixo para mim, que elas não tinham absorventes. Era um centro de progressão feminina que elas não tinham absorventes e que elas usavam miolo de pão. Miolo de pão ou papel higiênico. Nossa, a saidinha era legal. Era muito emocionante, era muito emocionante.
Quando chega no dia da saidinha, você veste a roupa da rua e a roupa que você tá lá dentro da penitenciária, que é a camiseta branca e a calça bege, você tira e põe num saquinho e entrega para a guarda. Porque quando você voltar, você vai trocar essa roupa novamente. E aí, todo mundo naquela loucura, ninguém dorme no dia de saidinha. Era 2 horas da manhã, eu lembro que já tinha fila pra gente tomar banho, para poder ir pra saidinha. E aí forma aquela fila, chegou a hora da saidinha, tá todo mundo vestido, a gente forma aquela fila. E a guarda vem, orienta o que a gente pode fazer, o que a gente não pode fazer. Cheguei na Barra Funda, minha família estava me esperando lá. Saí, fiquei 5 dias na rua. Maravilhosos. Mas a hora de voltar é triste. A hora de voltar. E aí eu retornei, meu pai me trouxe, me levou na porta da cadeia e eu ficava pensando assim, será que eu vou entrar? Eu não acredito que eu estou voltando. Ah, não, eu não vou voltar. Mas você tem que voltar porque depois você vai pensando nas consequências que vai te causar depois, então não vale a pena. Vem a liberdade. Para onde você tá? Você vai vir para cá? Eu disse, não. Eu não quero causar problema para ninguém, eu vou para Vargem Grande. Fui para Vargem Grande. Lá eu comecei a correr atrás das minhas coisas. Minha mãe me deu um dinheiro, 40 mil. Eu comprei meus móveis, montei minha casa toda bonitinha. Resolvi voltar, parar com tudo. Cheguei nela, falei, ó, eu parei. Cheguei para todo mundo, fui atrás de conversar com todo mundo. Eu parei com tudo, não quero mais saber, não dá mais para mim. Minha mãe, eu tenho que cuidar dela. Foi onde eu dei um fim em tudo. Voltei a estudar, estava fazendo curso de corretagem. Minha vida normal, comprei o carro, minha vida normal. Estava trabalhando em 2 serviços, fazendo estágio. Daí minha família comecei a voltar a ter, o que me deixou muito marcada foi isso. Voltei a ter o convívio familiar. Voltei a ter minha mãe, minha irmã, minha sobrinha, minha outra irmã dos Estados Unidos, falar com minhas sobrinhas. Voltei a ter o contato com a minha família, almoço, aniversário, coisas que eu não tinha já há muitos anos, 20, 18 anos. Voltei a ter. Quando foi eu trabalhando, estudando, estava fazendo de tudo, sabe, para me manter. Serviço, todo mundo sabe que é difícil, o recomeço. Assim, você tem que ter muita força de vontade, porque aparecem as coisas, o pessoal te procura de uma forma, em rede social, te procura por conhecidos, te procura. Ó, tem tal coisa boa, vamos fazer. Eu não estava firme. Não vou. Quando foi em 2022, estoura outro BO para mim. Esse mesmo BO que eu tirei em 2013, estava constando que eu estava 6 anos na rua. E eu não estava. Eu saí em 2021. Bateram na minha porta, estava com tudo no meu nome. Carro, casa, telefones, internet, era tudo no meu nome. Eu não estava escondida. Eu estava levando minha vida normal. Eu não estava conseguindo trabalho, porque você não consegue, é difícil. Só se for uma pessoa que indicou, sabendo da tua situação, é difícil o recomeço. Eu parti, como minha família me ajudava, eu fui estudar, consegui 2 pacientes, que eu tenho também enfermagem, estava como cuidador para poder me manter. Quando foi dia 22 de outubro, bateram no meu portão. Eu fui, tinha um namorado, ele foi atender o portão. Daí disseram que o meu carro estava rodando no centro, que estava clonado. Foi a Romu, essa polícia nova. Meu carro estava clonado e eles estavam verificando. Ele pegou, falou assim, não, é meio impossível, o carro está clonado, a gente acabou de emplacar, passar por vistoria, não tem 1 mês,
e tá com a placa Mercosul. Tanto que a placa antiga tá aqui, tava na mureta da garagem. Ele pegou e mostrou, o carro tá no nome de quem? Da minha mulher. Pede para ela tá em casa? Tá. Pede para ela subir com habilitação. Eu subi. Isso que eu subi, eu saí, eles começaram a conversar, daí eles se afastaram, eram 2 viaturas. Estão lá conversando, eu achei meio estranho, daí eu disse, eles tinham visto, puxado primeiro pelo, né? E estão trocando ideia. Como eu já sabia, tem uma certa malícia, eu perguntei para eles, tá com algum problema? Se é porque eu tenho passagem, eu tenho. Só que eu já cumpri tudo que eu devia, não devo mais nada para a justiça. Já tinha regularizado até meu título, tudo. Ele disse, não, tem um mandado de prisão para você, do Paraná, um processo de Toledo. Eu disse, é impossível, eu não devo mais nada, eu já tirei essa cadeia. Não, você está procurada. Daí me levaram. Na prisão é o olhar da sociedade civil. Eu vejo muitas bandeiras em todos os dias importantes, como o Dia Internacional da Mulher. E dentro da prisão tem a mulher preta, tem a mulher gay, tem a mulher que é mãe, que é filha, mas ninguém olha para essas pessoas mais porque elas cometeram um crime. E a gente precisa, a sociedade precisa olhar para essas mulheres. Elas são seres humanos, elas são mães, elas são filhas. E, como diz a lei, né, elas estão ali para se ressocializar. E para vocês entenderem que isso não acontece enquanto a mulher está cumprindo pena, imagine na saída dessa mulher. Essa mulher sai destruída pelo sistema emocionalmente, essa mulher sai com a família destruída, essa mulher sai sem um pingo de desejo de viver. Porque ela acredita que já não exista mais amor para ela.